Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Daniel. É um prazer e uma honra estar aqui. Então, no caso específico desse programa do ciclo de palestras, eu vim no ano passado, então realmente eu fiquei muito contente com o convite para voltar aqui. E naquela ocasião eu falei um pouco sobre um desses temas, a história da nanotecnologia. Veja que não havia uma separação entre humanas e exatas, entre aspas, muito clara, né? Você tinha no que se parece mais com exatas, você tinha música, e nisso aqui que tem uma cara mais de humanas, você tem lógica, que tem uma interface bastante grande com o que hoje nós chamamos de exatas. E a formação avançada depois do básico eram 4 coisas que podiam ser feitas: teologia, direito, medicina e artes. Até o século XVIII, não tinham entrado na universidade as artes mecânicas, que outro nome para engenharia, na época essa palavra não existia, nem as ciências lucrativas, que seria economia, contabilidade, administração e tal. Isso aqui porque pôr a mão na massa não era digno de alguém que ia para a universidade. E ciências lucrativas eram muito associado à usura, né? Então era feio, né? Então, embora as autoridades fizessem isso, mas era um domínio nessa época do pensamento católico na universidade, então algo que tivesse a ver com lucro não era digno de estar dentro da universidade. Isso ficou assim por muito tempo. Então veja só, o que eu quero chamar a atenção aqui era o que era excluído. E como nós tínhamos, na verdade, 7 disciplinas cobrindo todo o espectro da universidade, com 4 cursos possíveis. Se eu pegar agora, isso já está um pouco antigo, esse número acho que é 68 cursos, alguns foram fundidos, outros surgiram, mas enfim, é 60 e poucos cursos de graduação que nós temos na Unicamp. Esse aqui é o número de disciplinas do catálogo de graduação de 2011. Eu usei isso numa apresentação antiga e não atualizei, mas os números são passados. Então tínhamos um total de 5.562 disciplinas sendo oferecidas em 60 e poucos cursos diferentes de graduação naquela época. É um contraste enorme entre isto, tá, e isto aqui. Mas por que surgiu isso? Ou seja, por que surgiu ou foi sendo construída uma especialização tão grande? Por que a necessidade de tantas disciplinas? Disciplinas aqui no sentido dessas unidades de crédito, que a gente faz um semestre, um ano, algumas horas e tem uma ementa para cumprir. Porque disciplina também é um termo usado para a área do conhecimento. E às vezes nos discursos sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade, disciplina como tipo cálculo 1, física 2, são confundidas com matemática, uma área do conhecimento, ou física, uma área do conhecimento. Pouco tempo depois, esse é um elemento importante, surgiu a ciência como nós a conhecemos. Talvez se a gente voltasse no tempo, sem nenhuma informação sobre a história da ciência, a gente não reconheceria a ciência moderna nesse século XVII. Mas o nascimento da ciência moderna, que é um elemento importante na universidade, como todos nós aqui sabemos, ela surgiu como uma instituição organizada no século XVII. Se do ponto de vista internalista, ou seja, da construção da ciência em si, a gente poderia colocar Galileu Galilei como um marco de origem, como instituição, eu gosto de usar a primeira publicação científica, que é a Philosophical Transaction da Royal Society de Londres, e o primeiro número dela foi em 6 de março de 1665. E o que era publicado no começo da ciência moderna como instituição? Então, a gente tem acesso a essas edições aqui, antigas, o facsímile nesse portal aqui. Esse aqui é a introdução, é o preâmbulo do primeiro número, tá?
o que apareceu logo de imediato é a importância da comunicação entre os pares. Este conceito surgiu aí, ou se institucionalizou aí. Mas o que era ciência então? Você tinha grandes questões. Então, por exemplo, na edição de 25 de abril de 1670, aparece uma carta escrita pelo Monsieur de Martel de Montauban para o editor sobre uma forma de prolongar a vida humana. Eu não li o texto inteiro, eu também não vi a metodologia que ele usou, não fiz novos testes para ver se é verdade, simplesmente li que é um deleite. Você também tinha outras grandes questões, isso também aqui é de uma edição de 1670, sobre um extrato de uma carta do letrado francês, o gentil letrado francês, sobre como usar a água do mar, né? Ou, enfim, tornar a água do mar potável. Isso é um problema extremamente atual, né? Mas essa preocupação é bastante antiga e a história dessas preocupações são interessantes. Mas também você tinha o que se chamava de um gabinete de curiosidades, né? Então não era só o que a gente hoje reconhece como grandes temas, aliás, interdisciplinares, né? Prolongar a vida humana ou dessalinizar a água do mar, é um problema interdisciplinar, porque vai dessalinizar para quê? Bom, tirar sal da água, põe lá numa coluna de destilação, pronto, acabou. Ah, isso é química. Não, não é. É como transformar isso em algo em escala industrial, como distribuir essa água, qual o preço comparado, quais são as políticas públicas envolvidas para isso, etc. e tal. Mas também tinha isso, né? O sujeito poderia ir, por exemplo, em viagem e descobrir e encontrar uma cascavel, matar essa cascavel e depois compartilhar com seus pares a técnica que ele usou para matar a cascavel. Ou descrições de bezerros com duas cabeças, etc. e tal. O interessante é que o início da ciência moderna, ou seja, a sua publicação, seu compartilhamento com os pares, era absolutamente interdisciplinar. No meio dessas edições, a gente encontra lá um artigo de Robert Hooke, por exemplo, que era um físico da gema já, né? Lady Hooke, essas coisas. Mas você tinha grandes temas sendo abordados e sem uma disciplina específica que tratasse desse tema. E, por outro lado, você tinha essas coisas populares aqui, certo? Mais com cara de super interessante, se tanto do que um periódico científico. Ou seja, no começo a ciência não se diferenciava tanto de uma sabedoria popular, vamos chamar assim. E também não havia construção das disciplinas. Porém, como é que a ciência conseguiu progredir? A ciência conseguiu progredir ou se desenvolver exatamente pela disciplinarização, certo? Um conjunto de metodologias, uma epistemologia própria para abordar um conjunto mais restrito de problemas, de origem à física, à química, à biologia e assim por diante. Agora, onde era feita essa ciência? Essa ciência não era feita na universidade. Essa ciência era feita também por professores universitários, mas eles não eram pagos para fazer isso, eles só eram pagos para dar aula. Há uma certa diferença hoje em dia, mas isso tem a ver com esse slide aqui. Ou em associações que nem essa, Royal Society. Quando é que surge algo mais próximo do que nós hoje reconhecemos como universidade? É a reforma de Wilhelm von Humboldt, que fundou a Universidade de Berlim no começo do século XIX, e com um manifesto que se chamava Sobre a Organização Interna e Externa das Instituições Científicas Superiores em Berlim. É um texto interessantíssimo, aparece uma tradução nesse livro que aqui não está aparecendo, que é o Conceito de Universidade no projeto da Unicamp, um filósofo muito importante, recentemente falecido, Fausto Castilho. Okay? E o que von Humboldt fez?
ele percebeu que conhecimento era gerado fora da universidade, tá? Nesse esquema que eu acabei de brevemente pincelar. E o conhecimento era transmitido dentro da universidade. A ideia dele, extremamente moderna e ainda hoje atual, é trazer as duas coisas numa única instituição. Onde o conhecimento era transmitido, ele também seria gerado. Okay? E tem uma frase que eu acho fantástica, que nesse texto é um mote disso, que é: o professor já não está mais ali para os alunos. Um e outros ali se encontram para a ciência. Isto é um mote importante para práticas pedagógicas que começaram a surgir muito tempo depois, né? Porque durante muito tempo aquela transmissão de pensamento, transmissão de ato falho, né? Aquela transmissão de conhecimento era feita assim de um cara na minha posição aqui e um bando de gente na posição de vocês ouvindo, tomando notas, depois teria uma prova, alguma coisa assim. Mas esta ideia, ela é muito antiga e colocá-la em prática é algo controverso, que tem vários caminhos foram surgindo, nem todos muito bem implementados. Esse é um grande marco, mas a universidade não parou de evoluir a partir disso, o conceito de universidade. E dá para descrever num slide aqui a evolução da universidade. Primeiro surgiu a universidade século XI, século XII, Bolonha, Sorbonne, Cambridge, ok? E aqui tem uma flechinha que não dá para ver direito. Começaram a surgir as disciplinas. Durante muito tempo eram 7 só, mas elas surgiram aí na Idade Média. A pesquisa apareceu muito tempo depois como uma atividade institucionalizada, no século XVII. E aí, uma coisa importante que é a visão dos pares. Então, o professor ele não era totalmente autônomo mais. Seu trabalho era compartilhado e avaliado pelos seus pares. E foi com a universidade um pouco mais para frente no tempo, começo do século XIX. Obviamente que isso não está em escala aqui, depende de como fazer caber as palavras-chave. Mas aí aparece a indissociabilidade ensino-pesquisa com a Universidade de Berlim, começo do século XIX. A interdisciplinaridade, como nós vamos ver, surge como um conceito e que poderia ser institucionalizado muito tempo depois, já no século XX. Tá? E aqui, a pós-graduação, ela é algo mais moderno, ela surge aqui nos Estados Unidos, por exemplo, na segunda metade do século XIX. É toda uma história muito interessante de como a pós-graduação surgiu e foi se qualificando nos Estados Unidos. E novas ideias de universidade foram surgindo. A ideia de universidade é um título de um importante texto do cardeal Newman, na Inglaterra, defendendo uma universidade onde o ensino fosse generalista, mas mais voltado à preservação das tradições do que o von Humboldt de gerar conhecimento. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu na Universidade de Heidelberg o manifesto de um filósofo que foi reitor, Karl Jaspers, também com o mesmo título, A Ideia da Universidade, e eu vou voltar a ele no final dessa apresentação. Mas, entre final do século XIX e começo do século XX, surge o conceito de extensão como uma terceira missão agregada à universidade. Ela surgiu, por um lado, na Inglaterra, com crescimento de atividades de extensão comunitária nas universidades do Reino Unido, mas também nos Estados Unidos, devido a uma legislação do Land Grant Universities, ou seja, universidades vinculadas à doação de terra por parte do governo,
e elas tinham um viés no interior dos Estados Unidos fortemente agrícola, portanto, de prestação de serviços a agricultores e apoio a agricultores. Porém, Harvard é considerado por um pensador importante sobre o Clark Kerr, que foi reitor da Universidade de Berkeley nos anos 60, ele lança o conceito de multiversidade. Aquela ideia de algo uno, sem barreiras entre as disciplinas, que vem desde a Idade Média, numa universidade onde você faz ensino, pesquisa e extensão, e dividida os tijolos dessa universidade desde a primeira metade do século XIX é uma coisa chamada departamentos, cada um lutando, todos lutando entre si por verbas, por prestígio. Não dá para falar de mas sim de multiversidade. É um conceito muito interessante. Esqueci de pôr departamentos aqui. Vocês já vão entender por que eu esqueci de pôr departamentos, que é uma coisa chave aqui. Okay? Bom, como é que são as disciplinas e o conhecimento hoje? Eu já antecipei com aquele quadro de disciplinas oferecidas pela Unicamp. Na UFSCar também, se vocês forem na área acadêmica e pedirem esse levantamento, também vão ser milhares de disciplinas oferecidas. Muitas delas oferecendo exatamente a mesma ementa, mas como temos departamentos, então termodinâmica não pode ser oferecido pelo departamento de física para os químicos, eles vão ter que ter uma termodinâmica também. E eventualmente, pelo menos lá, em algumas engenharias, também a visão de uma disciplina oferecida pelo departamento, no caso Instituto de Física, não serve também. Numa época chegamos a ter lá, e isso está sendo gravado, né? Bom, 8 termodinâmicas diferentes com ementas muito parecidas. Não sei como é que está agora. Bom, uma pensadora extremamente importante, interessante, isso aqui é uma referência, é um artigo livre, né, de acesso livre, é a Julie Thompson Klein. É muito interessante a necessidade da interdisciplinaridade ou contexto atual. Então vou pegar, eu chequei essa informação, mas é um excerto desse artigo que vale a pena ler. O padrão dominante de crescimento do conhecimento ao longo do século XX tem sido a fratura e redivisão de disciplinas em novas especialidades. Especialização tem sido um fenômeno autoamplificado, resultando em 8.530 campos de conhecimento definidos por volta de meados da década de 1980. Devem ser mais hoje em dia, mas eu não vi, eu li o trabalho original em que os autores tentaram mapear isso, não conheço um trabalho posterior. Então, como é que é possível uma universidade ter ali dentro 8.530 campos de conhecimento, que significam 8.530 departamentos? Bom, durante séculos, essa especialização foi o caminho de crescimento do conhecimento como um todo. Certo? Mas nós começamos a identificar, mesmo em conversas informais, problemas que, se a gente for daí falar, quem que poderia abordar esse problema? Quem poderia estudar isso? Você não consegue mais encaixar, isso é física, isso é química, isso é biologia, isso é sociologia ou antropologia? Não dá mais. Talvez a gente tenha que voltar, isso que eu colocando de uma forma informal aqui, o que a Julie Thompson Klein coloca é que, bom, talvez a gente tenha que voltar no tempo. Talvez a gente tenha que propor problemas, como, por exemplo, dessalinização da água ou prolongamento da vida, para usar os exemplos que eu tirei dos Proceedings da Royal Society, e não mais pensar a partir das disciplinas. Pensar no problema
qual que é o conhecimento necessário e como arregimentar, como aglutinar esse conhecimento, como aglutinar essas expertises em torno deste problema. E não mais para ver se cabe nisso ou cabe naquela disciplina e assim por diante. A interdisciplinaridade, isso é o texto da Julie Thompson Klein, cuja referência está no slide anterior, é um termo do século XX, não existia isso. Ele apareceu por primeira vez em dezembro de 1937, num Journal of Educational Sociology. Eu vou contar alguns exemplos daqui a pouco, mas eu vou pular de 1937, vou pular agora de 1937, quando essa palavra aparece pela primeira vez numa publicação acadêmica, para os anos 90. E esse aqui foi um pedagogo americano, interessantíssimo o trabalho dele, absolutamente desconhecido no Brasil. Se você entra no Google acadêmico e pega a webpage em português ou no Brasil, são pouquíssimas as referências ao Ernst Boyer, ou Boyer, não sei a origem dele para ver Mas esse texto aqui, reconsiderando a scholarship é o acadêmico, não tem uma tradução exata para isso, não é bolsa de estudos, mas é o acadêmico, é o erudito, é o que faz ensino, pesquisa e extensão. Tá? É um livro importantíssimo, com milhares de citações, e o que ele propõe é o seguinte: as missões de uma universidade são, grosso modo, 3, é um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Ele renomeia isso. Ele chama a pesquisa como a scholarship da descoberta, a extensão como a scholarship da aplicação e ensino. Só que ele lança uma quarta missão para o docente universitário, é a de integração. Ele reconhece nos anos 90 que dentro de uma universidade, ensino, pesquisa e extensão, ou descoberta, aplicação e ensino, podem ser vistos dentro de um tijolo, dentro de uma caixa, que são as disciplinas. Mas ele reconhecia que você precisaria, talvez, fomentar outro tipo de atividade, uma outra missão, que é a de integração, que é de estabelecer conexões, ultrapassar limites entre disciplinas. Então, a ideia ou a necessidade de interdisciplinaridade tem vários aportes. Tem a ultraespecialização, que pode continuar assim, mas não dá conta mais de resolver uma série de problemas. Você tem que perguntar para o colega do departamento ao lado. Pode ser também a necessidade para a universidade como um todo crescer ou realizar melhor suas missões originais, perceber a necessidade dessa integração, e com um grande problema de que é como dar reconhecimento. Em particular no Brasil, nós, na universidade pública, nós somos cobrados pela sociedade, pelo governo, por isto aqui. Os nossos pares só nos reconhecem por isto aqui. E cada vez mais é necessário fazer isto aqui, mas isso aí, em alguns departamentos, a gente faz isso nas horas vagas. No Instituto de Física, por exemplo, na Unicamp, vários colegas, eu inclusive, só faz pesquisa, ensino e extensão. Começou a haver uma cobrança dos pares de outras áreas. Não, a gente é referido em revista. Por quê? Você não pode publicar teu parecer. Isto não é ensino, também não é descoberta de conhecimento original. Logo, é extensão. Não é à toa que extensão, em vários lugares, é conhecido como terceira missão. Você não sabe direito o que é, como definir.
Então, é a terceira missão. O que não é ensino, não é pesquisa, bom, logo é a terceira missão. Mas o que eu queria realmente que ficasse guardado é que, a partir dos anos 90, final dos anos 80, começou-se a pensar que, para dar conta da nossa missão, não basta ensino, pesquisa e extensão, você precisa também da integração, tá? Que é uma outra maneira de dizer interdisciplinaridade. E aí, isso está também num contexto da atual pluralidade de atividades que nós temos. Isso aqui é, de novo, o mesmo parágrafo onde é feita a menção à primeira vez que o termo aparece e o contexto atual. Okay. Talvez a atual pluralidade das atividades é o resultado dos desenvolvimentos que nós fizemos, que são heterogêneos, híbridos, complexos, e a interdisciplinaridade caracterizando os tratamentos do conhecimento no later half, ou seja, na segunda metade do século XX. Crescentemente mais em direção ao final do século XX. Contribuição do nono ciclo, ou seja, da palestra que eu dei sobre a história da nanotecnologia. Tem esse simpático senhor aqui, que lançou a ideia da engenharia molecular, que é um termo que é basicamente nanociência, nanotecnologia, mas ele, num artigo na Science, em 1956, ele propõe um ambiente onde isso poderia ser realizado, e, em particular, o que nós estamos tentando criar como resposta a essa situação, a um problema que ele colocou de engenharia molecular, é realmente que um trabalho interdepartamental. Bom, estrutura de departamentos, precisaria de vários departamentos trabalhando juntos. E o esforço que ele fez, que o laboratório de pesquisas de isolantes, ele mesmo disse que é um termo meio esquisito, mas vai lá, foi construído desde 1937 como um caso pioneiro, né? Então, neste laboratório você tem físicos, químicos, engenheiros elétricos e ceramicistas, ou engenheiros de materiais, e nós esperamos que ainda se juntem engenheiros mecânicos, químicos, metalurgistas e biólogos, assim que a experiência e a confiança mútua cresçam. Interdisciplinaridade é uma construção, ela não nasce por decreto, e esta aqui é a expressão-chave. Você tem que manter um ambiente onde a experiência interdisciplinar possa crescer e a confiança mútua possa aparecer. E aí eu vou dar um exemplo, que é sobre pássaros, tecnologia e filósofos. Ok? E aqui são 3 minutos para a gente relaxar um pouco, mas tem tudo a ver com esse exemplo.
Toda vez que eu vejo esse vídeo eu acho emocionante. São estorninhos, as andorinhas são parentes das andorinhas, as andorinhas também fazem isso, essas revoadas. Campinas não tem mais tantas andorinhas assim, você não vê mais isso. Mas o interessante é que são milhares de estorninhos ou andorinhas. E depois dessa revoada, você anda embaixo, vasculha o terreno onde essa revoada ocorreu e você não encontra um único passarinho caído, ferido ou eventualmente morto. Significa que 10, 15 mil pássaros fazem essa revoada e não há um único choque entre eles. Então, isso é uma habilidade que, bom, esses pássaros não conseguem fazer uma série de outras coisas que nós conseguimos fazer. Mas é curioso e é uma pergunta tipicamente interdisciplinar. Como é que um conjunto de milhares de pássaros realiza um balé sem ensaio prévio e sem se chocar? Quem poderia responder isso? Estudar o indivíduo é uma questão do biólogo. Mas esse comportamento coletivo, a biologia sozinha não dá conta. Embora os indivíduos que realizam sejam objeto de estudos da biologia. Então, um trabalho que viu isso aqui é a investigação empírica desses bandos de estorninhos, um estudo de benchmark de comportamento animal coletivo, endereço Centro para Mecânica, Estatística e Complexidade, do Instituto Superior de Saúde, Departamento de Física da Universidade de Roma La Sapienza, Instituto Nacional de Física Nuclear e Instituto de Sistemas Complexos. Basicamente, o que eles fizeram? Filmaram essa revoada, conseguiram fazer um tratamento de imagem para localizar os indivíduos, sua posição no tempo, né? Um baita de um problema computacional de manipulação de dados. E o que se conseguiu verificar é que, bom, eles daí conseguiram mapear a distância mínima e máxima desses pássaros em relação ao outro, quantos pássaros aparecem na primeira vizinhança de cada indivíduo, esses se movendo para cá, como esses próximos, esses vizinhos se movimentam. Conclusão, um passarinho desse consegue monitorar o movimento de 8 a 15 vizinhos, nas 3 direções, para frente, para trás, para os lados, em cima e embaixo. E nós humanos? Shopping center, sexta-feira à noite. Alguém consegue andar em linha reta, não é para cima, para baixo, para os lados, é em linha reta, nem para trás, para frente, sem esbarrar em alguém? Obviamente, nós temos uma capacidade muito mais limitada de fazer isso. Isso a gente verifica no trânsito, por exemplo. A gente não consegue acompanhar ao mesmo tempo o carro da frente, o carro de trás e, eventualmente, o carro do lado. A gente, se vai olhar para um por uma fração de segundo, a gente deixou de olhar o outro. Por isso acontecem acidentes. Muito bem. Então vamos ver aqui uma visão de futuro de 50 anos atrás. Uma exposição internacional, aquelas exposições internacionais que agora parece que está tendo em Milão, que foi em Nova York. Isso aqui é a visão de as pessoas aqui sentadas sobre uma super maquete aqui de uma cidade do futuro. E esses carros que andam aqui, né, que estão representados aqui nessa maquete, eles estão andando autonomamente. Não tem ninguém dirigindo. Nessa visão de futuro, você não precisaria dirigir os carros. Os carros iriam sozinhos. Tudo bem? E carros autônomos, né, todo mundo já deve ter ouvido falar do projeto Google de carro autônomo, também, não é só essa visão de futuro, que poderia ser simplesmente marketing nessa exposição universal, mas de fato nós temos aqui um desenho, né, de um carro pré-programado
para fazer algum tipo de movimento, ele não é autônomo completamente, mas ele é pré-programado para fazer algum. É um projeto do nosso velho amigo Leonardo da Vinci, no século XV. Então, autômatos, carros autônomos, sem você precisar se preocupar em dirigir isso aí, é realmente um anseio, é um imperativo cultural bastante antigo. Muito bem. E hoje nós temos, de fato, vários projetos de carros autônomos. E o interessante, né, é que o escaneamento do que acontece à volta e os processadores do que vem, etc. e tal, tem muito a ver com a questão de como os passarinhos fazem numa revoada. É o número de sensores, para que lado olha, em que direções, etc. e tal. Então, de alguma forma, eu juntei aqui várias engenharias para fazer um projeto desse, com ciência da computação e físicos que trabalham com sistemas complexos e biólogos. Além do que, essa carga cultural de que é um negócio que vem desde Leonardo da Vinci, que se pensa em, ei, como é que eu posso ter veículos, máquinas autônomas? Sem falar em todo o desenvolvimento de computadores, que é toda uma outra linha, mas nessa direção. Agora, por que o filósofo? Lembra que eu falei de pássaros, tecnologia e filósofo? E esse site aqui, né, é da Wikipedia, sobre carros autônomos e um pouco a história dos carros autônomos. Isso aqui é um protótipo de um primeiro veículo autônomo, né? Só como prova de conceito, dos anos 70, se eu não me engano, da Universidade de Stanford. Mas é só entrar no link e checar essa imagem. Por que o filósofo? Porque tem um longo caminho entre a ideia, que Leonardo da Vinci já teve, a prova de conceito, que é um problema puramente tecnológico, técnico-científico, mas como implementar essa inovação? E aí, o carro autônomo, protótipos deles funcionam, estão aí. Como realmente vendê-los e passar a usá-los? Em vez de dirigir de Campinas para São Carlos, eu poderia ter, sei lá, em vez de... Bom, enfim, dormido. Bom, o problema é o seguinte... Eu vou falar uma variante do dilema do túnel, que é o nome dado a um dilema moral. E o problema é o seguinte, eu estou aqui numa pista e tem 5 pessoas na pista. Eu falo, meu Deus do céu, se eles continuarem ali e eu continuar aqui, eu vou atropelá-los e eventualmente matá-los. Daí eu vejo a pista do lado, desvio e tem uma pessoa parada lá. Também vou matá-la. Então o dilema moral é, eu mato 5 ou mato 1? Numa visão consequencialista, eu falo mato 1. Porém, não é tão simples assim. Por que aqueles 5 estão lá? Sabendo que eu estou vindo na direção deles. Aquele 1 está lá, na outra pista, porque não tem nada acontecendo lá, então é seguro ele ficar lá. Mas esses 5 estão vendo que eu estou chegando e eles continuam na pista. Então eu estou fazendo a opção entre matar 5, que eu não sei por que essa situação se criou, ou matar 1, onde eu deliberadamente sei que se eu fizer isso eu vou matar uma pessoa que não tem um controle sobre a situação. Pode ser, inclusive, que aqueles 5 estejam lá de propósito para ver se eu desvio e aquele 1, coitado, está amarrado ou dopado lá e para ser morto. Em função da minha opção moral. Algo parecido com isso. Eu estou dirigindo e tem um pedaço de pneu que saiu num caminhão, né, que caiu de uma roda de um caminhão. Não vou passar por cima, eu vou desviar. Mas tem uma faixa contínua aqui, eu não posso ultrapassar lá. O que eu faço? Bom,
eu dou uma olhada para ver se está vindo algum carro no sentido contrário, se tem algum atrás de mim que queira fazer a mesma coisa, e eu sei que está proibido, mas é um lugar deserto, eu vou. O bom senso diz para eu fazer isso. Muito bem. Como é que você ensina um troço como esse, ou algo mais sofisticado como esse, a fazer isso? Como é que você ensina um carro autônomo a resolver dilemas morais? Não tão drásticos como aquele do túnel, mas esse pequenininho aqui, de que ele sabe a informação lá no software dele, que linha contínua ele não pode passar para outra faixa. O que ele faz quando vê aquilo lá, um obstáculo? Ele para. Se a gente fizer essa programação simples, ele para simplesmente e espera que alguém retire, porque daí, eu posso. Como é que nós ensinamos um computador a fazer isso? Com filósofos, especialistas em ética, que vão assessorar os especialistas em inteligência artificial a, de fato, tornar um carro autônomo utilizável no trânsito, no tráfego, na circulação de pedestres e carros que nós criamos no último século. Okay? E tem um artigo aqui, interessante, recente, saiu esse ano, sobre tomada de decisões éticas em colisões de veículos autônomos, que também acontecem, por mais sofisticados que eles sejam. E é muito interessante porque esse artigo é um problema de ética, tomada de decisão, e o Noah Goodall, ele trabalha no Virginia Center for Transportation Innovation Research, e é um trabalho que foi publicado no Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board. Uma revista de transportes. Mas o que ele aborda? Ética da colisão. O desenho, o projeto de um veículo ético. Não estamos mais falando um que é flex, ou energia solar, ou com GPS, ou etc. Estamos falando de uma máquina com ética. Isso não cabe só num departamento de engenharia. Você precisa realmente ter o diálogo entre, talvez, os seres acadêmicos mais opostos que existam, desculpa a brincadeira, mas é engenheiro e filósofo. Né? Aí a coisa vai. Qual a inspiração para você construir uma ética? Ficção científica. Tá? Não sei se vocês conhecem, vocês leram o Eu, Robô, né, do Isaac Asimov, em que ele enuncia as 3 leis da robótica. E as 3 leis da robótica poderiam ser aplicadas aos carros. Né? Baseado, talvez, numa ética no consequencialismo, mas aí, então, quais seriam, ele descreve as abordagens de inteligência artificial para você implementar ética dentro de um carro. Uma ética humana, porque esse carro vai estar compartilhando as estradas com carros ainda dirigidos com humanos. Okay? Ou seja, é mais ou menos parecido com o jogo da imitação, aquele filme sobre Alan Turing, que o jogo da imitação é uns critérios que ele pensou, como é que uma máquina pode agir, né, usando toda uma lógica todo diferente, mas que você não consiga reconhecer que aquilo é a ação de uma máquina e não de um homem. Né? E ele propõe aqui uma estratégia para desenvolver um veículo ético. Ou seja, este é um problema colocado. Construir carros autônomos. Isto não é um problema de uma ou de outra engenharia, nem de um conjunto de engenharias. Isso envolve áreas do conhecimento muito mais amplas. Desde que a gente queira, de fato, implementar uma sociedade onde os veículos autônomos circulem por aí. Se eu quiser fazer um protótipo apenas e mostrar essa prova de conceito, tudo bem, é disciplinar. Mas o problema geral é interdisciplinar. Okay? E aí, por fim, eu vou falar rapidamente dos desafios e das promessas. E aí,
por enquanto eu não vou passar, porque ainda foi submetido, é um capítulo, fomos convidados para escrever um capítulo, um livro sobre interdisciplinaridade e sua institucionalização. Enfim, espero que seja aceito, mas... E aqui nós falamos sobre as condições internas e externas para interdisciplinaridade na nossa Faculdade de Ciências Aplicadas. E a epígrafe do capítulo é daquele Karl Jaspers que eu falei, da ideia da universidade no pós-guerra na Alemanha. Isso vale para qualquer ponto de vista na universidade. A universidade existe somente na extensão em que é institucionalizada. Então, ideias soltas, intenções, não fazem uma universidade. A ideia torna-se concreta em sua institucionalização. Entretanto, a ideia nunca é perfeitamente realizada. Devido a isso, existe um permanente estado de tensão entre a ideia e as restrições da realidade institucional e corporativa. Ou seja, construir algo de cima para baixo, um reitor reformando algo sem ter as condições, sem construir aquela experiência, a confiança, né, que o Arthur von Hipper colocou naquele artigo, você sempre vai ter tensões. Se uma proposta que globalmente seria interessante, mas beneficia um departamento mais do que outro, vão surgir tensões, porque não o meu departamento e sim o do outro, e assim por diante. E interdisciplinaridade significa você colocar pessoas muito diferentes conversando juntos em torno de uma ideia. Então a institucionalização disso é difícil. No caso da FCA, nós conseguimos, numa reunião quase histórica, definir nossa missão, que foge um pouco dos statements usuais, que é simplesmente produzir e difundir as ciências aplicadas contribuindo para o desenvolvimento humano social. Ela começou com propostas, desenvolver ensino, pesquisa, extensão, em nível de graduação, pós-graduação, com excelência, contribuindo, papapá. Foi um debate que durou uma tarde e nós resumimos isso. Nossa visão é simples, é ser reconhecido como um centro de referência interdisciplinar de ciências aplicadas. Referência, não excelência. Essa é uma armadilha também que muitas instituições, elas querem... Eu sei o que é ser uma referência, mas eu não sei o que é ser excelente. Isso, dependendo do freguês, o conceito de excelência ele é muito vago. E os nossos princípios e valores, eles são mais comuns ou compartilhados com várias outras, mas esse exercício da interdisciplinaridade, diferentes modos de produção do conhecimento para inovação e educação, é algo caro nesse projeto de fazer algo interdisciplinar, de tentar gerar conhecimento de formas não tradicionais, e aqui respeita a diversidade e a pluralidade de ideias. Bom, no dia a dia, geralmente, é o respeito à minha ideia, à minha pluralidade, mas tudo bem. Isso é, como falei já várias vezes, uma construção. O importante é que isso resultou em 4 objetivos estratégicos, em que os vários eixos de atuação, graduação, pós, pesquisa, extensão, etc., de alguma forma, tem que se articular. E esse tem que se articular é uma conversa constante, não é um decreto, né, de cima para baixo. Mas que é, primeiro, fomentar a interdisciplinaridade e uma estratégia para que isso aconteça e que para que nossas missões se tornem um pouco mais confortáveis e efetivas é integrar de fato ensino, pesquisa e extensão. Esses outros 2 têm mais a ver com a administração e com a gestão do ambiente. E as nossas características são, primeiro, uma unidade de implantação ainda, 6 anos é pouco tempo para dizer que algo já está construído, e ela não tem departamentos. Então, veja só, não estou falando de um departamento de engenharia civil do lado de engenharia de materiais, por exemplo. Estou falando de filósofos,
matemáticos, físicos, engenheiros de produção, engenheiros de materiais, biólogos moleculares, nutricionistas, cientistas do esporte, administradores públicos, convivendo no ambiente, sem o refúgio de departamentos para cada um deles. Okay? Construindo, claro, a identidade dos cursos de graduação, mas os programas de pós-graduação, eles não tem um programa de pós de nutrição ou um programa de pós de engenharia de produção. Eles não tão misturados, mas eles são também interdisciplinares. Há um diálogo de nutricionistas com biólogos moleculares e cientistas do esporte num programa, engenheiros de produção e administradores num outro. Engenharia de materiais vai entrar como uma linha nesse projeto aí, tentando o doutorado. E a organização, não sendo por departamento, ela é por missões, né? Esse é um pedaço da nossa certificação. Então, nós temos uma comissão de pesquisa, uma comissão de extensão, cuja operacionalidade, mesmo no nível tático, né, das funções, das atividades meio, é junto, não é separado. Nós temos também uma comissão de graduação e uma comissão de pós-graduação que também trabalham no nível tático operacional juntos, porque os processos são muito parecidos. E aqui tem algo fundamental nisso, é um núcleo básico de disciplinas humanísticas, de cunho humanístico, e que todos os cursos de graduação têm que fazer. Então, isso é um motor importante da interdisciplinaridade, porque permite isso aqui, ó, desse nosso capítulo de livro, também citando Santos Filho. Relaciona-se a interpretação dada a novos dados emergentes ou a formas artísticas na medida em que se integram com outros resultados e se comparam com outras criações. A própria expansão da especialização requer novas formas de integração. Sem um contínuo esforço de integração, tem-se a fragmentação. A integração possibilita a articulação entre conhecimentos e modelos de diferentes disciplinas e requer um tipo diferente de abordagem do conhecimento. Uma experiência pioneira nisso foi o Daniel, foi o protagonista, em que, para calouros de engenharia, juntavam-se 3 disciplinas num projeto comum, que era Introdução à Engenharia, Projeto e Ambiente e Sociedade. Mas era onde, numa disciplina de Humanidades, Ciências Sociais Aplicadas, fazia-se uma pesquisa no entorno de algum problema social. E na Introdução à Engenharia se discutia como transformar isso num projeto, e na disciplina de projetos desenvolvia-se um projeto de algum protótipo que pudesse ajudar a mitigar um problema social. Isso é extremamente atual. Aquelas propostas daquele pedagogo, Boyer, né, da integração, a percepção da interdisciplinaridade como algo importante é algo que remonta a algumas experiências dos anos 80, 90 do século passado. Há uma resistência muito grande, de repente você vê um vazio na literatura e ela retoma agora. Então esse aqui, publicado esse ano, aqui é bastante interessante. Isso aqui é uma revista de acesso aberto. As tendências da interdisciplinaridade na educação superior, e algo que nós estamos fazendo lá, empiricamente, sem ter lido nada sobre o assunto, sobre essas tendências, é você fazer disciplinas não tradicionais. Por exemplo, esse núcleo básico não é Sociologia 1, Antropologia 2, ou Ciência Política 3, ou alguma coisa assim, Filosofia, Introdução à Filosofia 1. Não, é Ambiente, Sociedade, Sociedade e Culturas Contemporâneas, Língua, Linguagem e Discurso. São disciplinas com recorte não tradicional que podem ser dadas, são temas que podem ser dados, tanto do ponto de vista de um filósofo ou de um antropólogo, ou mesmo eu leciono nesse núcleo um físico.
E o que é mais interessante que a gente começa a fazer aos poucos é, além das disciplinas não serem tradicionais, é com múltiplos professores e, em alguns casos, quando a gente consegue, simultaneamente. Ou seja, durante a aula, o aluno é exposto a diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto. Isso não dá para fazer em tudo. Tá? Cálculo 1 é complicado, mas cálculo 1 é uma disciplina tradicional. Você poderia ter uma disciplina em matemática e sociedade, por exemplo, que também pudesse ser operacional, não é só uma descrição, informação, mas realmente onde um matemático e, sei lá, um sociólogo que usa redes, grafos nos seus trabalhos, junto ali discutindo quais são os limites do cálculo, porque é que cálculo não serve mais, que tipo de problema um cálculo resolve. Se você quiser abordar uma outra questão, esqueça cálculo e vá para grafos, coisas desse tipo. E uma coisa também que, um aspecto que ficou muito forte lá, de uma maneira quase que natural, mas que é a aprendizagem por competição e de uma forma lúdica. Então, competições como esse da ponte de macarrão aqui, que a gente vai tentar transformar numa competição de ponte de papel, que é mais politicamente correto, né? Motiva e engaja toda a comunidade, não só os estudantes de engenharia, todo mundo assiste essa competição, por exemplo, e reconhecer as atividades discentes é algo também extremamente importante. Então, em área de engenharia, por exemplo, nós temos um grupo do mercado de trabalho de engenharia muito ativo, o Baja muito ativo, os Engenheiros Sem Fronteiras e a empresa Júnior muito ativa, o Enactus, que está aberto a qualquer curso, né, a alunos de qualquer curso, na verdade, foi uma iniciativa de vários estudantes de engenharia, tal qual esse grupo novo aqui, o Sinergia. Exemplo do que acontece, um aluno de administração, num curso de empreendedorismo, estamos registrando a marca, lançou o Vou Varrendo, que é um site de aproximação de diaristas com possíveis clientes diaristas. Então, como é que você monta uma república, o que você vai fazer? Porque, estudante em república, né, aquele negócio, se tiver aí no prato do cachorro mais ou menos limpo, ele não vai lavar nenhum prato que esteja na pia, vai usar aquele. Até que chega como é que a gente faz? Então, foi um sucesso enorme. Não só lá, mas também em Piracicaba, né? Foi matéria de... mas algo um pouco mais tradicional, produto de um trabalho de iniciação científica, mas bastante aplicado. Você tem alunos produzindo vídeos que discutem acidentes de trabalho dentro de uma disciplina, mas isso aí já só aconteceu por causa da iniciativa dos estudantes de toparem esse projeto. E ele tem um desdobramento que ele está sendo usado pela CIPA da Unicamp. A empresa Júnior elaborou um plano de negócios para a Associação de Produtores, não sei o que, de Limeira. Né? Ele consegue, com isso, vencer um edital do governo, R$500 mil, que possibilita que essas atividades de agricultura de subsistência possam continuar acontecendo. Você tem um aluno aqui de Ciência do Esportes, que é professor num projeto de extensão, que também tem um professor que assina, mas são estudantes que levam avante, que trazem crianças da região em situação de vulnerabilidade e fazem um aprendizado de artes marciais, mas que tem como retorno não virar faixa preta de uma dessas artes marciais, mas sim um aumento da tolerância, capacidade de integração ao meio bastante interessante. Ele ganhou um prêmio aí do professor do ano Limeira. O MTE organiza uma feira de negócios que eu não preciso cobrar como diretor dos professores de administração. Organize uma feira de negócios, que é algo importante no curso de administração. Os estudantes tradicionalmente estão fazendo isso, e muito bem feito, com assessoria dos professores e tal. Essa gincana aqui de
notas fiscais para beneficiando entidades assistenciais, já é uma tradição também. E do ponto de vista de pesquisa também, integrado ao ensino, o que se observa não é por decreto vira interdisciplinar no papel, mas sim é construir o que a gente chama de ilhas de interdisciplinaridade. Você tem um mar disciplinar e você começa a nuclear ilhas. Grupos de pessoas com afinidades, descobrindo temas em conjunto, às vezes inclusive numa conversa de café, vão começando a construir essas pontes. E a gente consegue induzir alguma coisa por causa dos objetivos estratégicos, né? Promovendo, por exemplo, editais, financiamento local, mais pouco montante, mas estimula, às vezes, atividades interdisciplinares em pesquisa e de integração de ensino, pesquisa e extensão. E, por fim, a ameaça departamental. Esse é o grande desafio. Nada contra departamentos. Eu estou dentro de um departamento, não é isso que eu estou falando. Mas departamentos são é uma palavra para várias coisas no Brasil em particular. Por exemplo, o departamento de física aqui do lado, dentro de um centro maior, faz todo sentido, talvez. Ou faz todo sentido. Eu poderia propor uma outra organização, mas faz todo sentido. Os departamentos de física dentro do Instituto de Física na Unicamp, por que um departamento de física? Por que 4 departamentos de física dentro do Instituto de Física que você compara direitinho com um departamento de física, aqui da UFSCar, numa outra universidade? Por que lá existem departamentos? Na verdade, os departamentos têm uma origem histórica em cátedras. Então, chamaram-se 4 grandes personagens que eram professores catedráticos, embora na época já não existia mais a cátedra. Numa reforma universitária de 1968, as cátedras foram extintas e surgiram os departamentos. O significado de departamento lá é completamente diferente aqui. E alguns departamentos não têm nenhuma ingerência sobre a carga didática de uma unidade maior. Existem departamentos que determinam qual que vai ser a carga didática dos docentes daquele departamento. Então, é um patchwork de diferentes retalhos que competem para ver qual que é o mais visível na manta. E isso é, em geral, determinado por 2 coisas. Algum sentido acadêmico daquela disciplina, mas quem compete, na verdade, você não escreve ou você não constrói a sua trajetória para ser reconhecido único e exclusivamente dentro do departamento pelo chefe do departamento. O teu objetivo é conseguir ou manter ou aumentar o nível da sua bolsa de produtividade, então não é o departamento, é o CNPq. Você quer que a nota do teu programa de pós-graduação ligado àquele departamento cresça. Então você não está olhando para o departamento, você está olhando para a CAPES. Se você quer uma projeção do teu trabalho de pesquisa, você não está olhando para o colega do teu departamento perguntando para ele, pô, muito legal aquele teu trabalho. Você quer ser uma palestra convidada num congresso cujo departamento, entre aspas, ali, é um outro colégio invisível que não tem nada a ver com o teu departamento de origem. Então, isso é um conflito. O outro conflito é o poder dentro da universidade onde você está. Mais verbas da universidade, não agora do CNPq e da CAPES, poder político ou projeção frente a outros departamentos e assim por diante. É natural isso. Acontece, está aí. O problema é que, num ambiente desses, você fazendo parte de um departamento e daí tentar fazer algo em conjunto com outro departamento, ou algum membro de um outro departamento é extremamente difícil. Em pesquisa,
pós-graduação conjunta. E imagina alguém num departamento fala, nossa, eu gostaria muito de oferecer aquela disciplina lá do outro departamento junto com o professor. Se é um departamento que determina qual vai ser a carga didática, nunca isso vai acontecer. Então, esse é um grande desafio. Isso não significa que nós devamos necessariamente acabar com os departamentos. Mas os departamentos, de alguma forma, têm que se repensar. A gente tem que definir que tipos de departamentos diferentes nós temos, que nem aquele que tem origem nas cátedras ou que tem numa acepção mais moderna. E como fazer funcionar um local sem departamentos. Funciona, mas é duro. Do nosso ponto de vista lá, para terminar, os departamentos para nós são a estrela da morte. Né? Obrigado pela atenção de vocês. Pela universidade. Bom, vou voltar um pouco a primeira, que a Unicamp tinha um terreno em Limeira. Parabéns pela apresentação. Doado já há muito tempo, década de 80, não sabia o que fazer com aquilo. Eu não sabia mesmo, né? Porque eu era estudante lá de graduação, mas enfim, a universidade não sabia o que fazer com aquilo. No começo dos anos 2000, teve uma política de expansão de vagas nas universidades estaduais. Então, nesse bolo entra a IASH, né, a USP Zona Leste, a expansão de vagas na Unesp, que se deu de um modelo diferente, e a Faculdade de Ciências Aplicadas aqui no campus em Limeira. Criou-se um grupo de trabalho e, influenciado por observação de várias dessas tendências, inclusive a experiência da USP, que é um pouquinho anterior, resolveu-se criar uma unidade interdisciplinar sem estrutura departamental e com essas características que eu brevemente enunciei aqui. Primeiramente, com um viés de estrutura sem departamentos é mais barato, com professores compartilhando, atuando em diferentes cursos também é mais barato. Então, inicialmente, teve um discurso de interdisciplinaridade para justificar algumas opções de otimização de recursos. O discurso é válido, né? Mas, como eu falei, a interdisciplinaridade é algo que se constrói e não é algo que vamos ser pronto, acabou. Não é, tem que se criar essa cultura, essa certificação, né, do nosso organograma. Ele demorou alguns anos para ser construído. Não sabemos se ele vai funcionar integralmente, e talvez ele tenha que ser modificado e assim por diante. Então, isso quanto ainda à primeira parte da tua pergunta. A segunda, publicar ou perecer. Esse é um debate porque, por exemplo, nós estamos tendo agora nossos primeiros concursos de livre docência. E por mais que os critérios sejam comuns a todos, algumas áreas não se sentem à vontade de vou me candidatar a um concurso de livre docência, porque aquele conjunto da obra, embora talvez característico de sua área, é mal visto por outras áreas que têm um número de publicações maior, etc. E tal. Agora, o abrigo departamental não melhora isso. Eles acham que sim, ou vários colegas acham que sim. Que seria legal ter departamento, não é dado esse nome,
mas cria-se um colegiado oficial de docentes em um determinado curso. Bom, isso é um departamento. Então há uma ilusão de que isto resolveria o problema. Não resolve. Não resolve. A briga ou a tensão entre faculdades diferentes dentro de uma universidade ou departamentos diferentes dentro de um mesmo centro ou instituto continua existindo nesse problema de publicar ou perecer. O que a gente tenta fazer, induzido, inclusive esse semestre está bastante intenso, é debater e trazer pessoas para expor essas questões. O pessoal do NIT, que foi agora meio de maio, faz parte disso. Amanhã, por exemplo, vem o Jesus Menacharko, que é um pesquisador de indicadores da Federal do ABC, é o cara que inventou o Scriptlattes, por exemplo. Nós tivemos mesas redondas, outras mesas redondas debatendo isso e trazendo as pessoas para perto, para que um filósofo saiba o que é a publicação para um biólogo molecular, que publicam muito no Web of Science, e vice-versa, para que esses que publicam muito no Web of Science saibam o que é um filósofo que demora, sei lá, 5 anos para escrever um livro. E que não é porque ele não produz, ou porque a dinâmica da área é outra. O objetivo da área é outra. Então, eu acho que este problema é muito parecido em outras unidades que estão isoladas, mas que em alguma instância superior da universidade são confrontados. Com a grande chance de que com essas pessoas próximas, sem barreiras administrativas entre elas, o debate sobre o que é a produção acadêmica e sua diversidade possa ser melhor resolvido, mas não temos um modelo, é um problema. Eu acho que esse problema é muito parecido em outras unidades que estão isoladas, mas que em alguma instância superior da universidade são confrontadas. Com a grande chance de que com essas pessoas próximas, sem barreiras administrativas entre elas, o debate sobre o que é a produção acadêmica, como sua diversidade, possa ser melhor resolvido, mas não temos um modelo. É um problema. E a última parte da pergunta sempre vejo essas iniciativas de suma importância, mas um grande perigo dela ficar marginal. Né? Por exemplo, você vê a pós-graduação interdisciplinar aqui na USP, física, matemática e química. Ainda a física, ela está na unidade interdisciplinar, mas faz pesquisa em física, química, e assim por diante, engenharia, cada um no seu campo. Do seu ponto de vista, como que essa batalha tem sido primeiro, ela é traçar essa premissa que você coloca, por exemplo, a ideia que a gente falava, você falava assim, olha, o problema do Brasil é uma agricultura competitiva. Vamos traçar metas para resolver esse desafio, e já que há um problema existem temas que são naturalmente interdisciplinares. E se você cria um centro de pesquisa, um instituto, um departamento, o departamento pode ser interdisciplinar também. Conversando, falando de filosofia, como que você vê isso foi você naturalmente contrata pessoas que vão estar no ambiente que a proposta é resolver aquele problema lá. Então essa é uma construção que tende a dar certo. Transformar um departamento tradicional ou pessoas acostumadas que vêm de uma vivência tradicional de departamentos e colocá-las juntos, esse é o experimento que acontece na FCA, por exemplo.
todos os contratados lá não vieram de experiências interdisciplinares. Alguns vieram, mas muitos vieram de departamentos tradicionais. Eles vão querer reconstruir isso lá dentro. Então aí você precisa começar a encontrar mecanismos de valorização e de reconhecimento dessas atividades interdisciplinares que são essas ilhas. Se essas ilhas elas vão crescer e virar um continente, ou se elas vão desaparecer, que nessas ilhas vulcânicas, que de repente um terremoto, isso é uma... Mas talvez algumas iniciativas desapareçam e outras surjam. No cenário internacional, eu peguei um artigo de uma professora da Faculdade de Educação, lá da Unicamp, de 1999, onde ela discute a cultura departamental e possíveis alternativas. E ela, 99, né? Então ela menciona lá a iniciativa da University of Wisconsin, campus de Green Bay, que era tudo interdisciplinar e não sei o quê. Bom, eu entrei no site dessa universidade agora, esses dias. E, bom, tá lá, departamentos. Estão lá os departamentos. Tem uns 30. E aí você olha tem uns asteriscos e uns 4 ou 5. Eu falei, o que é o asterisco? Departamentos interdisciplinares. Então a proposta inicial, ela sobrevive, mas ela não se transformou num consenso lá. Por outro lado, agora, na Finlândia, o ensino fundamental e médio não vai ser mais por disciplinas. Vai ser totalmente interdisciplinar, por projetos, por temas. Bom, se uma experiência dessas, de ensino desde o fundamental, vingar, certamente o ensino superior vai se reconstruir nesses moldes. Pensando nos departamentos tradicionais, uma coisa que eu sempre achei estranha no Instituto de Física, por exemplo, na Unicamp, mas eu sei que isso não é a minha experiência de origem, mas isso é comum em todos os departamentos que eu conheço, que eu ouvi falar. Aí chegar num departamento de Física e contratar um matemático, porque seria interessante fazer lá algo interdisciplinar. Jamais. Não, vai contratar Bom, vai contratar... Não, isso é exceção, tal, né? Mas vai contratar um biólogo numa faculdade de medicina ou alguma coisa assim. É muito difícil. Na reserva de mercado, vai contratar alguém assim, precisamos de alguém dedicado a ensino para fazer isso. Vai contratar um doutor em educação dentro de um departamento de química, por exemplo, alguma coisa assim. Então, talvez esse seja o pior problema, né? Esse seja o pior problema, não, empecilho, obstáculo. Mas, enfim, tenho mais 15 anos para me aposentar, prometo lutar nesses 15 anos, depois eu não sei. Bom, só sou diretor por mais 2 também. É muito difícil. Na reserva de mercado, vai contratar alguém assim, precisamos de alguém dedicado ao ensino para fazer isso. Com variações, mas com propostas também. Interdisciplinaridade é uma palavra guarda-chuva, né? Existem várias. Por exemplo, a Escola de Artes e Ciências Humanas, de Ciências Humanas da USP, a USP Zona Leste, ela tem um projeto parecido, inclusive parecido no sentido de uma proposta interdisciplinar. Eles foram até mais ousados em alguns aspectos. Eles criaram cursos não tradicionais. Gerontologia. E daí tem todas as suas dificuldades com os órgãos credenciadores. Nós temos cursos tradicionais, engenharia de produção, a engenharia de manufatura é algo novo, mas é uma engenharia, nutrição, por exemplo. Eles entram nesses cursos, mas eles têm esse núcleo básico geral comum de disciplinas. E
E tem também algumas universidades que oferecem os bacharelados interdisciplinares, como por exemplo a Federal do ABC e outras no Brasil. Então são diferentes abordagens, todas experiências muito recentes e com várias questões não resolvidas ainda, ou melhor, não respondidas ainda, né? Para avaliar de uma maneira completa. Recepção no mercado de trabalho, visão dos pares sobre a qualidade da pesquisa realizada ali, ações na sociedade, enfim, aquela extensão, por exemplo, integrada à pesquisa e ensino, de fato tem um impacto maior nesses modelos interdisciplinares ou não. Então, mas existem várias iniciativas aí. Com várias questões. No ensino, bom, tão radical que nem a Finlândia não, mas o que eu sei do ensino médio é que os parâmetros curriculares nacionais, eles permitem projetos interdisciplinas. É muito comum você ter projetos de ensinos temáticos nas escolas. Então, este ano trataremos o tema água, por exemplo. Eu lembro um que meu filho estudou, minha filha também, num determinado ano era o pão. Então, é alimento, é história, é química, enfim, uma série de disciplinas entravam ali. Geografia, quer dizer, em diferentes lugares tem pães diferentes. Então, isto é algo mais ou menos comum no Brasil. Esses projetos temáticos em que são abordados pelas diferentes disciplinas voltadas a esse tema, com apresentação de trabalhos no final, algum festival, etc. Mas abolir a disciplina, isso não tão radical assim, não esperar o que acontece no Finlândia. Diferentes lugares têm pães diferentes. Então, isso é algo mais ou menos comum no Brasil. Esses projetos temáticos em que são abordados pelas diferentes disciplinas voltadas a esse tema, com uma apresentação de trabalho no final, no festival, etc. Mas abolir a disciplina... Tá. Japão eu não sei. Mas na Alemanha e na Europa em geral, desde o Tratado de Bolonha, várias experiências a Alemanha também, outro dia eu estava buscando paradeiro um antigo colega meu, eu sabia que ele estava numa universidade lá na antiga Alemanha Oriental, perto de Berlim. Entrei lá e lá tem um programa com interfaces com administração, biologia. O sujeito que faz o mestrado, ele ou vai para o doutorado, pode ir para o doutorado, ou ele pode atuar lá, administração pública, e é o mais radical que eu vi, e outras áreas. Nossa, que bacana. E daí eu vi mais informações, Lehrstuhl fulano de tal. Lehrstuhl significa cátedra. Eu li assim, tem uma proposta interdisciplinar, que eu não sei se é só no papel, se de fato funciona, algo para além dos departamentos, mas estrutura ainda de cátedra. Por um lado. E outras universidades recentes, completamente bem mais ousadas do que a IASH, do que a FCA, de longe. Então, isso também é tudo muito recente. Agora, esse individualismo, isso de fato é um problema cultural não só nosso. Existem alguns estudos muito interessantes sobre carga de trabalho de um docente universitário. E tem um antropólogo que fez um estudo com seus pares
não só antropólogos, seus pares docentes da universidade onde trabalhava. Uma universidade pequena em Idaho, mas pública, mas é uma universidade de pesquisa, né? Não é assim, primeira, aquelas que a gente ouve falar, mas enfim, é também voltada à pesquisa. E ele fez uma pesquisa antropológica com seus colegas. E aí, resulta que 57% do tempo os docentes trabalham sozinhos. Então, e reclamam como a gente. Né? Qual que é o mantra de um professor universitário brasileiro? Ah, tem muita burocracia, reunião que não acaba mais, eu não consigo trabalhar sozinho. Aumentar esses 57% para 65% ou 70%. Eu falei, nossa, será que nós fazemos uma gestão tão ruim assim? Carga de trabalho nessa pesquisa aí, 15% de todo o tempo na semana, esses docentes, em média, são ocupados com reuniões. Então, em todo lugar do mundo, tem algumas coisas que... Esse é um problema cultural sério. Além desse, da gente trabalhar individualmente, realmente a discussão não acontece. O projeto conjunto não acontece. Mesmo essas grandes colaborações, que nem em física de partículas, na verdade está todo mundo trabalhando sozinho. São 2.500 que assinam o paper, mas os trabalhos, o contato é pequeno. Mas nós temos uma tendência de sempre achar que nós é que não estamos funcionando direito. Então nós temos que mudar isso. A gente não para pensar, nós somos muito bons em vasculhar a literatura da nossa área, mas a gente é péssimo na gestão dos nossos problemas. Falar, mas será que só eu tenho esse problema? Será que é só o departamento onde eu estou tem esse problema? Como é que é em outros lugares do mundo? Será que é algo mais comum? Que tipo de alternativas buscar? Então, mas esse trabalho individual realmente mas não é só da nossa cultura, não. Ele é mais... Talvez tenha a ver com publicar e perecer. Os indicadores. Ninguém mais faz... Opa, muito forte isso. Mas eu lembro de quando eu era estudante de graduação, era muito comum a gente fazer coisas de graça. Por exemplo, não precisava criar uma disciplina e presença nessa disciplina para comparecer a seminários. Ou ganhar um certificado para comparecer nos seminários. Mas isso virou moeda corrente, porque as pessoas não fazem mais coisas espontâneas. Se aquilo lá não me render algum indicador, eu não faço. Isso é ruim, isso é muito ruim. Eu lembro que, não sei como é que está agora, mas durante muito tempo nós tínhamos o que se chamava de Journal Club no nosso departamento lá no Instituto de Física, e que era espontâneo. A única recompensa que tinha era tomar uma pinguinha que tinha lá. Mas a gente se revezava e dava seminários sobre temas que a gente, de física em geral, tudo bem, mas que a gente não entendia nada. Alguém falava, vou falar de teoria de cordas, os outros. E era um ambiente muito descontraído. E às vezes o docente que ia preparar o seminário daquela semana, normalmente, se ô fulano, tudo bom? Ah, tá, não, pera um pouquinho, eu vou dar aula daqui a 15 minutos, podemos conversar mais tarde, ou pelo menos assim. Na semana onde ele estava preparando esse seminário, de graça, né, você batia, não, peraí, que eu peguei um troço aqui para falar, não estou entendendo nada, estou me descabelando, mas ele não larga o osso. E fazia parte da cultura era muito bom. Isso hoje em dia é cada vez mais raro. Isso é ruim. Isso a gente tem que mudar. Talvez disciplinar ou interdisciplinar seja não tão relevante quanto a gente voltar a discutir sem pensar qual que é o indicador que eu vou conseguir aumentar com essa participação nisto ou naquela atividade. Peguei um troço aqui para falar, não estou entendendo nada, estou me descabelando, mas ele não larga o
é ruim. Isso a gente tem que mudar. Talvez disciplinar. Sim, a gente não tem um estudo nem empírico tal, mas ainda estamos construindo plataformas ou metodologias para acompanhar os egressos. Isso ainda é muito incipiente, a adesão é baixa, mas gostaria de saber, a gente percebe sim. Se você já percebe por exemplo, mudança foi nos estudantes que passam formatura da primeira turma de engenharia. Em relação às atitudes, uma visão mais holística, sabe, com outras percepções. Mecânica, ou na engenharia elétrica do campus de Campinas. Era algo diferente ali. Não sei dizer o que era, mas era algo mais menos técnico, não sei. Essas entidades, nós temos lá, é uma faculdade que tem umas 15 entidades estudantis. Então, o engajamento dos estudantes em atividades e busca de orientação para os professores para isso é muito grande. Às vezes tem um aglomerado enorme de estudantes, eu falo, nossa, o que está acontecendo? Tal, né? Revisão de prova do Degani, um professor de física lá. Falei, não, vai ter seleção aqui para Empresa Júnior, ou para a ISEC, ou para o Engenheiros Sem Fronteiras. Então, também não temos esses... Eu tento engajar os estudantes para fazer isso, mas aí, se essa parte eles não gostam. Mas, estimativas por alto, tem umas 20 pessoas que participam ativamente por entidade, no mínimo. Vezes 15... Temos um total de 2.000 alunos ali, né, o estado estacionário. Nós temos ali uns 15, 20% que participam diretamente de uma forma proativa, não só em sala de aula e tal, mas... Então, isso não sei se é por causa do modelo da faculdade ou juntou, é uma característica super positiva que o que eu faço é não atrapalhar, pelo amor de Deus, porque é muito bacana. Pessoas que participam ativamente por entidade. Agradecer de novo. Obrigado. Agradecer de novo ao professor Peter.